E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento, dia 23 de janeiro, hoje terça-feira. Índice essa semana aqui tá de ressaca, hein? Dolinha tá garantindo aí os movimentos legais de maior tendência, índice tá um pouquinho mais travado, tava um pouquinho mais travado no início do pregão de ontem, depois aí no período da tarde deslanchou. Hoje foi um movimento mais ou menos parecido, que ele veio deslanchar depois aqui ó, da 1 hora da tarde, que ele conseguiu engatar aqui seu movimento de tendência, andou aqui mais de 1000 pontos. Então foi praticamente o melhor movimento do dia, onde o preço ele realmente conseguiu dar continuidade. A gente vai visualizar tudo isso aqui juntos nesse vídeo de fechamento. Antes queria passar aqui um recado que no dia 19 de fevereiro, a gente está aí um pouco menos de um mês, a gente vai ter a primeira turma de 2024 de mentoria. Então se você deseja fazer parte, tem no link da bio do meu Instagram e tem também na descrição aqui embaixo desse vídeo a lista de espera que você vai preencher sem compromisso nenhum e vai receber todas as orientações caso você queira aí, conhecer o operacional e operar comigo aí todos os dias. Bom pessoal, vamos lá, começando aqui pelo índice futuro. Gráfico, vou começar aqui pela floresta, né? Gráfico diário. Nós já estávamos aqui no quinto pregão consecutivo de queda. Então um movimento aqui bem extenso de queda, vários pregões aqui consecutivos dentro da nossa metodologia. A gente tem aí alguns números mágicos que a gente fala aí de sequência de barras e 5 é um deles. Então a gente tem aqui um movimento bem exaustivo para índice futuro, chegando já dentro dessa região de suportão. A gente já tinha aqui a barra número 14, que já tinha agredido essa região de suporte. Ontem a gente agrediu mais um pouco aqui, deu mais aquele cenário, né, de torcer realmente todos os que estavam já caçando fundo. E hoje o índice engata aqui um movimento mais para o seu lado corretivo. Então já era uma região que a gente já estava monitorando como possível formação de fundo, ou então pelo menos para um respiro aqui até a região de médias móveis. É muito difícil nós, dentro de uma sequência de barras do jeito que a gente estava, inclusive eu falei isso no vídeo de fechamento de ontem, uma sequência muito grande de barras com afastamento das médias, dificilmente romperá uma região de suporte. Então ele tenta agredir, causa aqui um falso rompimento, uma violação do suporte, não consegue confirmar. E hoje a gente já está aqui ó, ativando um cenário na contratendência para retorno até as médias móveis. Então pensando nesse cenário aqui bastante extenso, a gente tinha algumas cautelas aqui operacionais para o pregão de hoje. Vindo aqui para o cenário de uns 5 minutos, vou vir no 15 minutos para começar a mapear o contexto aqui que a gente estava para a abertura. Primeiro deles, mapear retrações aqui do movimento do dia anterior. Então o movimento aqui do dia anterior, esse movimento aqui de queda do dia anterior, a gente tinha grandes possibilidades aqui de ter um pregão positivo. Então seriam as primeiras regiões onde a gente trabalharia como retrações aqui, onde o preço poderia acabar tendo uma pausa, ou um respiro, ou uma resistência prévia no movimento. Depois disso a gente ia ampliar o cenário, caso o preço desse continuidade para essa máxima, e depois então para essa máxima aqui de 2 dias atrás. A gente vai ampliando, passa desse topo para cá, depois desse topo para cá, conforme o preço ele for desenrolando. Mas para abertura esse foi o nosso cenário. Quando a gente abre aqui já em gap de alta, a gente ativa uma movimentação, que é justamente essa movimentação aqui ó, de impulsão, correção, continuidade desse movimento para cima. Não comprei índice logo de início, porque a gente tinha na cara aqui retrações desse movimento, tinha esse fundo prévio também. Então deixei passar esse primeiro movimento e descendo aqui para os time frames, a gente tem uma abertura dentro de uma localização de Fab Four, onde a gente está dentro de uma boa localização. Inclusive, a primeira oportunidade de compra que a gente vê aqui no índice, de uma maneira um pouco mais segura, que eu posso dizer, é justamente nesse pullback da VWAP. Impulsão, correção, continuidade desse movimento. Pullback de VWAP é um dos setups aí que o Ogro fala muito, quem acompanha aí o Ogro já escutou ele falando. Então a entrada justamente nessa barra 4 para 5, stop na própria barra 4 para pegar a continuidade desse movimento. Acabei batendo bola aqui no índice, não estava reparando nessa movimentação e perdi essa oportunidade. Foi uma oportunidade bem barata, inclusive, uma oportunidade aqui de 70, 80 pontos. Foi 80 pontos nesse stop. Então bem baratinho. Dava para dar sequência nesse movimento, pelo menos para testar essa retração de 61% aqui do dia anterior, ou buscar a região aqui do 7,6, né?
Outra região que a gente estava mapeando era a projeção desse movimento. Ó. A gente tem essa perna impulsiva, correção, a gente lança aqui uma nova perna para cima. Então, pensando em compra de Fab Four, daria para comprar o rompimento da barra 1 aqui. Mas o stop teria que ser a própria barra, e era uma barra cara, né? Mais de 200 pontos aqui de stop. Vamos medir aqui, ó. Era um stop ó, de 300 pontos praticamente, então não quis tomar esse risco logo de início no índice. Então, deixei esse preço aqui esticar bastante. Em regiões de alvos, o que a gente tinha? Daria para traçar esse espelhamento para cima. Depois a gente poderia traçar a projeção desse movimento para pegar alvos maiores. Então a gente tinha aqui, ó, desse espelhamento menor, a gente estava acompanhando esse terceiro alvo. Foi a região aqui que ele acabou parando nesse movimento. E eu fiz uma venda, pegando aqui, ó, todo o movimento, eu já tinha ampliado esse cenário para esse topão aqui atrás, ó. E aí quando o preço ele chega bem esticado na região do 128 bola, que casou junto com esse 61, a sequência de barras aqui consecutivas pelo 2 minutos, ó, 1, 2, 3, 4 barras consecutivas, pelo 5 eram todas as barras consecutivas, pelo 1 minuto também uma sequência muito grande de barras consecutivas. Eu fiz uma venda no teste dessa região, foi meu primeiro trade aqui no índice do dia, usei um stop de 130 pontos, ele chegou a andar 120 pontos, por 2 ticks aqui que ele não me tirou dessa operação no ponto de stop, e depois ele voltou. Quando ele volta com essa barra sólida aqui, ó, e ele passa para baixo do meu ponto de entrada, eu protegi no meu ponto de entrada. Por quê? Porque ou vai ou racha. A região aqui, ó, era uma possível região que seguraria. Eu tenho média de 20, tenho região de VWAP, pode deixar um fundo ascendente, já que o primeiro pullback dificilmente provocará uma reversão. Então, com esse conceito, abortei aqui meu trade na ponta da venda e o preço deu mais uma esticada aqui nesse movimento. Aí depois que ele entrega aqui essa pernada de queda, mas eu não tentei mais especulá-lo aqui, ó, na contra-tendência, né? Já que olhando esse movimento, os compradores estavam aqui com bastante força. A gente tem essa barra 31 que demonstra a falha do rompimento dessa máxima, né? A gente já tenta ficar acima, tenta mais uma vez e volta com bastante pressão. Seria uma barra assim que daria para trabalhar na venda. Eu esperei confirmar um movimento um pouco melhor. Depois que perdemos essa região de fundo aqui, eu começo a rastrear o preço com essas retrações intraday. A gente chega muito próximo aqui, região de 61%. A gente deixa um cenário aqui de uma GBTO, uma possibilidade vendedora. Alvo dessa operação seria aqui, média móvel de 200. Mas olha quantas barras nós temos para tentar romper essa região de fundo. 3, 4, 5, 6, 7 barras. Essa barra número 44 ela consegue fechar abaixo aqui, ó, de todas. E caso ela não fosse, eu iria sair da operação. Foi justamente aqui, ó, no rompimento dela que eu fiz mais a minha abortada no 0 a 0. Então, não deu continuidade aqui no movimento que eu estava querendo que fosse. Já era uma região onde compradores já tinham defendido, já tinha tido interesse comprador nessa região. E outra coisa também que a gente tinha aqui que estava desfavorável a essa operação que eu estava buscando, era esse topo aqui do dia anterior, né? Era uma região de topo que havia sido rompida, então a gente tinha uma região aqui, ó, de troca de polaridade. O que antes aqui para nós era resistência, agora servindo como suporte, região aqui compradora. Então, decidi abortar esse índice, já que ele estava batendo cabeça para cima e para baixo. Aqui, inclusive, uma característica que eu estava buscando, né, era um retorno para a média de 200 do 1 minuto. Como a gente não havia testado ainda ela no início do pregão, eu fiquei um pouco enviesado aqui para buscar esse retorno a ela. Era meu objetivo dessa operação, depois de fazer a venda aqui, tentar buscar essa região da média de 200. Mas o preço ele vai lá, estica tudo que dá. Inclusive aqui foi um dos nossos gatilhos compradores que a gente tem, né? Essa barra do 1 minuto bem grande. Ou então essa barra 45 do 2 minutos, porque estava tudo confluindo com o 5. Os 5 minutos eu tenho uma barra bull aqui em lock 2. É um acionamento também de uma top in tail takeout aqui, ó, também em lock 2, dentro desse pullback comprador. Então era uma possibilidade. Isso aí também fez com que eu saísse dessa operação, olhando que esses 5 minutos a gente já estava em 4 barras praticamente sem conseguir dar sequência. E são todas barras vendedoras, né? Com pavio superior, barra de venda, barra com pavio superior, e o índice não conseguia cair. Então, se ele não vai para um lado, ele vai para o outro. Foi justamente o que aconteceu. A movimentação aqui esticou até a máxima. Quando ele estica até a máxima praticamente em linha reta, a gente identifica um cenário possível aqui trabalhando dentro de um canal.
Então é quando justamente o preço não respeita as médias móveis e ele fica trabalhando dentro dessa estrutura, né? Onde ele joga na máxima, joga na mínima, joga na máxima e ele fica trabalhando dentro desse movimento. É um cenário também que eu não gosto muito de operar. É um cenário onde eu não tenho uma performance muito grande, então por isso eu decidi aí não continuar me expondo ao mercado. Mas ele possibilitou boas entradas, né? Principalmente na linha aqui de base do canal. A gente percebe que quando ele testa essas regiões, ele deixa candles fortes compradores. Aqui também, ó, foi mais uma região que possibilitou esses padrões compradores. Inclusive aqui, a galera da sala conseguiu pegar uma compra na barra 82 para levar até a região da máxima. Foi uma baita de uma oportunidade que pagou mais de 400, 500, 600 pontos aqui até essa máxima desse movimento. E aí pensando em região para se buscar, o que a gente pode ter? A gente percebe que ontem essa região aqui, ó, foi uma baita de uma região vendedora, né? Foi uma baita de uma região de resistência. Foi justamente onde ele acaba parando aqui no pregão de hoje, nesse movimento. Ele busca essa região que até o momento era vendedora. Então ele sente bastante essa região, traz aqui ó, uma forte pancada de queda. Essa forte pancada de queda, se a gente pegar toda essa movimentação aqui, ó, a gente percebe retrações desse movimento. O intraday ele acabou até furando, né? Veio quase até o 7,5 e desse movimento aqui até os 50%. E aí sim, mais uma vez, a região onde compradores já haviam defendido o preço anteriormente, mais defesas compradoras. Então se você consegue encaixar um trade vendido nessa região de extremidade, você deve perceber isso, né? Onde será que teve compradores? Onde é uma região de alvo para esse tipo de operação? No fundo anterior é uma baita de uma região. Ainda mais vindo do topo do movimento. Eu já falei aqui por diversas vezes que um movimento vindo do seu topo, para rasgar o fundo, dificilmente ele passará em linha reta. Então o preço aqui é uma região de execução de parcial. O preço acaba voltando, deixa aqui seu fundo ascendente, aí sim ele engata o melhor movimento do dia, né? Onde ele consegue realmente engatar uma tendência. Na virada desse movimento a gente já deixa essa barra 131 aqui bem bonita. Depois a gente tem aqui uma barra bull com uma RBI também possibilitando aqui, ó, padrões de entrada aqui já com médias alinhadas e força de fundos ascendentes. O cenário aqui bem alinhadinho. Mais uma vez, para alvos onde, né? Na máxima do movimento, na região aqui até então de resistência. Conseguimos romper essa região aqui de resistência, olha só, o preço consegue esticar. E para nós, o que era resistência, depois de rompida, trabalha como suporte. Então, o que era antes vendedor, vai trabalhar como comprador. Isso daqui é a troca de polaridade. Então, eu trago aqui para a próxima região para frente. Foi justamente onde o preço veio fazer o pullback. Produziu aqui o pullback, volta para troca de polaridade, né? Então, aqui resistência, aqui atuando como suportão. Preço chega nessa região e volta aqui a encontrar força compradora, né? Pelo 2 minutos, a gente tem um cenário aqui de ativação de uma top inteiro takeout nesse movimento. Pensando aqui nos 5 minutos, a gente tem aqui um cenário de um CDB, a sequência de barras negativas, mais uma vez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras negativas na troca de polaridade com uma barra de ignição, a barra 92, né? Então ficou bem legal aqui esse padrãozinho da 92. Já quase no final do pregão, né? Agora 4h30 da tarde. Mas foi um padrão aqui que até o 129 bola pagou 350 pontos. Foi uma busca aqui até essa região do 139 bola. E aí, voltando para o cenário que a gente estava mapeando no começo do pregão, a gente também tem retrações desse movimentão, né? Começamos dessa maneira, ampliamos para esse cenário aqui e depois ampliamos para todo esse movimento. Então ele sente essa região do 61%, abrindo o caminho a gente tende a buscar essa região aqui do 7,6, que é também uma região bem importante, né? Ó, tem troquinha de polaridade aqui nessa região, então já é um ponto aí para a gente ficar atento. E mais uma vez, o quão importante é a região do preço bola. Olha só onde foi a máxima aqui, ó, desse movimento, voltando a atacar agora, né? 129 mil pontos bola. Use os bolas, principalmente quando a gente vem aqui, ó, afastado das médias curtas, como região potencial de alvos para fazer aí liquidação das suas posições ou pelo menos umas saídas parciais, né? Principalmente se for um primeiro teste como foi aqui esse pregão de hoje. Então o índice demorou para caminhar. Melhor movimento veio realmente na parte da tarde, muito parecido com ontem, né? Impulsão, correção, tendência aqui, ó, de alta para hoje, tá seguindo o seu movimento. Ontem foi um movimento muito parecido, pensando em horário de negociação.
Por quê? Porque o índice ficou batendo cabeça aqui, ó, num padrão de alargamento ontem, até o horário aqui do meio-dia, 1 hora. Depois disso ele engata seu movimento aqui de tendência até o final do dia, né? Hoje aqui um cenário até parecido. Ficou aqui, ó, batendo cabeça dentro desse canal, a gente até alargou aqui um pouquinho esse canal. Depois sim ele engata seu movimento aqui, ó, de tendência e tende a seguir esse movimento. Olhando pelo diário, nós temos espaço, né? Temos espaço pelo menos até a média móvel curta aqui, na casa dos 129.560. Depois, tendo mais força para retorno, a gente pode voltar ainda lá para a média móvel de 20. Então vamos acompanhar aí os próximos pregões para esse índice futuro. Agora vamos falar de quem não deu trabalho, que foi o Dolinha. Olha só o Dolinha, né? O Dolinha ficou muito bonito. O que a gente tem aqui para o Dolinha? A gente já estava vindo mapeando o cenário pelo gráfico diário. A gente já tinha visto o cenário aqui, ó, de rompimento ontem desse último nível aqui de resistência, uma resistência intermediária. Quando a gente rompe com barra sólida, ela deixa de ser resistência, igual o cenário que eu acabei de mapear do índice, e passa a ser suporte. Então a gente passa a trabalhar com essa região aqui numa região compradora. Próxima região de resistência que a gente já tinha visto ontem, volta aí no vídeo de ontem do fechamento, a gente tinha visto o 5 bola do Dolinha como uma baita de uma região de resistência. A gente ainda não tinha testado o topinho, né, que faltavam uns ticks aqui para testar o topinho. Hoje ele veio aqui testar, então vamos observar qual foi a movimentação que a gente visualizou para o começo aqui desse Dolinha, né? Qual era o movimento do Dolinha de ontem? Uma baita de uma força compradora, o movimento esticou mais de 70 pontos, uma pressão muito grande compradora. E a gente chega na região vendedora, região de resistência, região dos 5 bola. Mais uma vez o bola aqui, ó, fazendo bastante preço. E eu tenho a leitura do final do pregão de ontem, uma lateralidade, um caixote. Quando eu tenho um caixote com a média móvel de 20 costurando o preço, com fechamentos alternados acima, abaixo, aqui, ó, abaixo, acima, eu vou costurando aqui, ó, o preço como se fosse dando ponto no preço, fechamentos alternados dentro de uma lateralidade. É dentro desse cenário que os rompimentos de lateralidades tendem a falhar. Todo mundo escuta às vezes a gente comentar que 80% dos rompimentos falham. Mas quando é que eles falham? É justamente nesse caso aqui, quando o preço ele tá com a sua média móvel de 20 costurando. Então a média móvel de 20 costurando o cenário é onde existem as maiores probabilidades de falha do rompimento. Sabendo desse cenário, a gente deixa a primeira barra aqui, ó, de muita força, tentando realmente romper. Ela não foi ativada e eu já comecei a olhar o cenário mais micro. Baixei aqui o time frame para 2 minutos, justamente para identificar o que? Será que o preço vai conseguir dar sequência nesse movimento? Porque a primeira e a segunda barra elas deixam bastante força. Mas aí vem a barra número 5, já deixa bastante rejeição vendedora. Barra número 6, venda. Então a gente já volta a fechar abaixo aqui, ó, dos 5 bola. E aí o que eu esperei para fazer a venda? Eu esperei o preço voltar para a média móvel de 20 e eu ver se teria ou não força compradora para dar sequência nesse movimento. Fazer esse movimento aqui, ó, para justamente o que? Trocar a polaridade e eu identificar a possibilidade de continuação compradora desse movimento. Como a gente testa essa região de troca de polaridade? Tá na média móvel de 20, eu vou esperar o que? Compradores. Não vem compradores. Olha só essa barra 8 aqui, ó, muito pequena de compradores, e a barra 9 para mim já confirma a presença dos vendedores, ou seja, rompemos essa região falsa. Essa região é a região dominada pelos vendedores, o comprador aqui não está conseguindo executar nada. Foi quando eu fiz a venda, justamente aqui, ó, nessa barrinha 10. Meu stop eu deixei ainda protegido atrás da barra 9. Até daria para usar o stop bem curto dessa NRB barra 10, mas eu achei um pouco vulnerável, decidi me proteger mais porque eu estava confiante nessa análise. E mesmo assim foi um stop bem barato, né? Foi um stop aqui, ó, de 5 pontos praticamente da venda até essa máxima. E aí qual que era o primeiro alvo desse trade? A média móvel de 200 era o primeiro alvo da nossa operação, deu uma parcial aqui de 8 pontos dessa operação. E aí outra região de parcial era o range. A mínima desse range aqui era a próxima região que a gente poderia tratar como parcial. Porque se eu tento romper de um lado, ele não vai, eu tento a jogar do outro lado.
para testar também, né? Para ver justamente se a gente vai continuar dentro desse range, se a gente vai promover o cenário de um possível alargamento nessa região de topo. Então, qual foi minha premissa aqui? Fazer parciais nas regiões de interesse já para começar a colocar esse lucro no bolso. Não sei se ele vai conseguir romper ou não, a gente vai seguir o que o preço está falando, né? Então, parcial executado aqui, nessa mínima desse range. Depois que ele começa a produzir o pullback, eu protegi aqui minha operação justamente acima dessa região, porque era a região aqui de troca de polaridade, com esses fundinhos perdidos, estava protegido pela média móvel de 200, média de 8 aqui inclinada para baixo, média de 20 inclinada para baixo, me protegi aqui na barra 22 seria até um ponto de adição de posição. Eu acabei achando esse pullback um pouco curto, já para colocar mais posição aqui do dólar. Olha, ele não voltou nem no 38%, ele voltou um pouco, um pullback mais raso, deu continuidade nesse movimento, ativando para nós a continuação. Então, quando ele ativa essa continuação, peguei alvos possíveis desse movimento aqui, ó. Início desse espelhamento, após ser rompido, ativou. E também, após a gente perder o fundo, ativou esse espelhamentão aqui todo em A, ó, depois desse rompimento dessa mínima. Então, poderia utilizar esses dois potenciais alvos. Utilizando esses potenciais alvos, ó, a gente tem primeiro alvo aqui cravado, segundo alvo cravado, terceiro alvo cravado. Utilizando os alvos maiores, a gente tem também primeiro e segundo alvo aqui atingidos, inclusive fazendo mínima. Qual foi a região de interesse que a gente voltou para buscar? A região da troca de polaridade. Então, para nós, o que era anteriormente aqui, ó, resistência, foi utilizado como nível de suporte. Ó, ajustando um pouquinho mais aqui para o micro, ó, pensando nessa região aqui como resistência, a gente volta para essa região como suporte. Aqui foi o ponto de proteção. Inclusive, quando a gente chega aqui nessa região, já fui protegendo no barra e me tirou da operação. Então, foi uma baita de uma operação vendendo aqui na barra 10. Ele chegou a andar aqui, ó, mais de 30 pontos, praticamente em linha reta, guiado somente pela média móvel curta. Afunilei aqui o preço no barra e fui tirado dessa operação. Depois que a gente atinge essa região, que é uma região aqui, ó, de suporte até o momento, a gente deixa um cenário de um Martin Bull. Esse Martin Bull, ele tá já aqui, ó, num cenário mais amplo para a média móvel de 20 com a média móvel de 200. Então, eu tenho esse lastro aqui para conseguir voltar para a média móvel de 200. Então, a gente tem entrada aqui ou aqui, ó, nesse Bull 180. Tem uma RBI aqui também marota nesse movimento, que possibilitaria esse trade de retorno aqui para a média móvel de 200 do 2 minutos. Se a gente fosse para os 5 minutos, a gente viria também, ó, olha só, a 200 dos 5 minutos servindo como suporte. Já seria um cenário de Bull 180 aqui pelos 5. Passando para cima da 20, faz o pullback, aciona o Bull 180 e também dá continuidade nesse movimento. Aqui a gente já entra num afunilamento do dólar, né? A gente começa uma triangulação, onde a gente tem média móvel de 200 aqui por cima dos 2 minutos e a média móvel de 200 dos 5 minutos por baixo. Se você ficar alternando entre os time frames, você consegue identificar. Olha só os 5 minutos, a média de 200 aqui. Se eu baixar o time frame para 2 minutos, eu vou conseguir identificar a média de 200 aqui. E é justamente o cenário dos 60 minutos que ele fica em trap. Olha só os 60 minutos como ele fica aqui, ó. É justamente esse o contexto, onde eu fico entre a média móvel de 20 e a média móvel de 8, as duas médias que eu utilizo. Então, é uma movimentação mais apertada aqui dentro desse movimento. A gente vem respeitando a média móvel curta e ele acaba rompendo a média móvel de 20, passando o preço aqui para baixo, né? Isso aí é nítido pelo 2 minutos que a gente vem deixando topos e fundos descendentes. O preço ele realmente começa a engatar o movimento, ó. Ele tenta aqui afunilar e ele vem deixando topos e fundos descendentes, renovando as mínimas. Então, muito mais difícil trabalhar na compra do que na venda. Só que é aquela região mais apertada. O preço demora para conseguir dar rumo. Por quê? Porque eu tô aqui, ó, afunilando esse preço, apertando com a 20 do 60 por baixo e apertando com a 8 do 60 aqui, ó, por cima. Então, o cenário que ele realmente demora um pouco mais, quando ele perde a média móvel de 200, aqui que estava passando, é justamente quando ele consegue rasgar o seu movimento e dar continuidade nesse movimento aqui de queda. A gente já perdeu essa região, tá perdendo, né, essa região aqui potencial de suporte, já foi, tá sendo testado e tá dando continuidade no seu movimento corretivo. Aumentando aqui o time frame, voltando para essa 200 do 15 minutos, posso também pegar retrações dessa pernada compradora. A gente tende a voltar, ó, paramos já na região de 50%, tem a região aqui ainda de 61%.
uma regiãozinha interessante aqui, ó, pro dolinha que ele pode voltar para testar, hein? Uma região de topo anterior que pode servir também como uma troca de polaridade, além dessa retração dos 61% dessa pernada. Dolinha continua com seu alvo lá na 200 do diário, né? Pegando aqui o cenário de Martin Bull, a gente continua com essa região de alvo lá na 200 e o índice é a mesma coisa. Pensando aqui em índice futuro, pelo cenário do diário, a gente continua aqui com alvo na 200. Mas isso é o que? É um longo prazo. A gente ainda pode ter uma movimentação de pullback e voltar a dar sequência no movimento. Mesma coisa aqui para o dólar, né? A gente pode pensar no movimento mais futuro dos preços. A gente pode voltar para o pullback. Opa, voltar aqui para o pullback para depois dar continuidade. Até lá a média também já vem descendo, o preço vai se ajeitando. E é isso, né, meu povo? Mais um vídeo de fechamento aí para vocês. Deixa o dedo no like para fortalecer aí o canal. Também se inscreve se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus colegas aí que operam também mercado. E tamo junto, até amanhã.